Olá, Metrópole. Olá, empreendedores. Olá, futuros empreendedores. Estamos começando mais um programa Momento Empreendedor. E hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo Pinto Júnior, que é empreendedor do Potiguar Notícias. Aliás, não é só do jornal Potiguar. Na verdade, tem uma série de atividades que ele realiza através do Potiguar Notícias. E aí vamos começar com a frase do dia. Por que cometer erros antigos se há tantos erros novos para escolher? Bertrand Russell. Essa é a frase que nós vamos pensar um pouco sobre ela, para saber como nós podemos mudar, o que é que nós podemos fazer diferente. Pinto, muito bem, estamos aqui no nosso programa Momento Empreendedor e estamos aqui para contar um pouco da sua história, mostrar efetivamente a sua evolução, de onde você veio, suas origens. E aí será um prazer que o povo de Parnamirim, que conhece já Pinto Júnior, jornalista, passe a conhecer também, né, qual foi a sua trajetória até chegar ao Potiguar Notícias. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, Giovanni. Você que, na verdade, o empreendedor aqui é você. Entre nós aqui, o empreendedor é você. Primeiro, é um prazer lhe encontrar, eu acostumado a lhe encontrar, ou no Paçoca do Pilão, ou no próprio Conexão Potiguar, no nosso programa, no Jornal Potiguar Notícias, e agora eu tenho a alegria de lhe encontrar aqui como apresentador, como colega nessa labuta de ficar aqui diante das câmeras, se comunicando com as pessoas que estão em casa, nos seus sofás, que estão em casa, enfim, no seu descanso. O nosso objetivo maior aqui, Pinto, é exatamente trazer as histórias empreendedoras. Porque o que a gente acredita? Que as pessoas que estão em casa nos assistindo conhecem muito Pinto Júnior, por exemplo, mas não conhecem a sua história. E aí o nosso objetivo com o programa é que a gente possa contar um pouco dessa história, a história empreendedora, a história de sucesso, que é a sua história. Pois bem, e por falar em história de sucesso, me permita começar, antes de começar o nosso bate-papo mais diretamente em relação ao item que você se refere, cumprimentar o Roberto Costa Lima, colega jornalista Roberto Costa Lima, por essa iniciativa de empreender na TV Metropolitana, criando mais um canal de comunicação com a comunidade e também dando mais oportunidade de trabalho para mais janelas para os jornalistas que estão se formando, as universidades formando jornalistas o tempo todo e muitas vezes não tem um espaço para poder exercer os seus sonhos. E não só isso, Parnamirim já merecia, na verdade, ter um canal de comunicação mais próximo à sua realidade. Chegou embora, já era para ter chegado, mas nunca é tarde. Agora eu tenho um desafio que eu quero que você me ajude, trazer um dia Roberto aqui para o programa, porque eu quero também que ele conte a sua história empreendedora. Pois é, esse desafio, me conta comigo, eu serei seu advogado diante dessa missão. Muito bem, Pinto. Então eu gostaria de começar pela sua história, começa as suas origens. Onde você nasceu, qual era a composição familiar, como é que se deu a evolução. Eu vou começar então homenageando meu pai e minha mãe. Eu sou filho de José Alves Pinto, meu nome é José Alves Pinto Júnior, portanto meu nome homenageia meu pai, que já está no andar de cima, e minha mãe Ivanete de Oliveira Pinto. Eu nasci, somos uma família de 7 irmãos. Qual é a sua posição nos 7? Eu sou do meio. Você está no meio. Tem 3 irmãos mais velhos e 3 irmãos mais novos. Quantos homens e quantas mulheres? Só uma mulher. São 6 homens lá em casa. 6 homens. Muito bem. E veja, então eu nasci em Várzea Nova, na Bahia, por um acidente. O restante dos irmãos todos são nordestinos, do interior da Paraíba. A minha família ali da Serra do Cuité, na Paraíba. Então seu pai era da Paraíba, a sua família é da Paraíba, Picuí, e aí foram à Bahia buscar oportunidade. Durante uma seca, fugindo de uma seca aqui na Paraíba, como se na Bahia também não tivesse, como se na Bahia fosse diferente. Mas aí é que um tio meu lá era proprietário de algumas terras e meu pai iria tomar conta de uma parte desses empreendimentos. E eu nasci lá, mas minha mãe não se deu com aquele clima de lá, ou com as circunstâncias de lá, e imediatamente voltaram. Eu apenas nasci lá. Mas Pinto, ligado sempre à agricultura? Meus pais sempre foram ligados à agricultura. Isso tem sido uma história interessante, porque várias pessoas... Meu irmão mais velho é engenheiro agrônomo. Meu irmão mais velho é engenheiro agrônomo, quer dizer, ele sofreu mais influência do meu pai do que eu.
Eu, desde menino, gostava mais das artes, me encantava ir à feira, que lá é os domingos, e ver os violeiros, os literatos de cordel, as pessoas declamando cordel. Então eu ia naquelas banquinhas que vendia Tex, Zagô, a Turma da Mônica, e aí eu me encantava. Mas nas árvores mesmo eu gostava de subir, pular, brincar. Eu não gostava muito de labutar na terra. Eu gostava mesmo era de ler, de dizer poesia. E aí eu sou aquele indivíduo da família que destoou, o maluco da família que foi para o jornalismo. Mas que começou a sonhar então. Mas a partir do momento quando você começava a ir ler, né, Texas, a Mônica e tal, começava a sonhar com outra realidade que não aquela que você vivenciava. Com outra realidade. Eu vi, tinha outras literaturas, né? Eu comecei já a ter acesso às publicações que tinha da Igreja Católica, como Mundo Jovem, Família Cristã, né? E tinha, muitas vezes, naquela época se dava pouco importância esse lado do empreendedorismo, mas me chamava a atenção aquelas pessoas que, mesmo tendo poucas oportunidades, construía algo, enquanto eu via outras pessoas que tinham mais oportunidade, mas não construíam, só reclamavam. E aí, Pinto, dentro dessa evolução sua, aí você começou a ir à escola, como foi essa passagem? A minha mãe cuidava muito tinha muita atenção com todos os filhos, no sentido de encaminhar as escolas, né, de fazer a matrícula, de se preocupar se estava fazendo de fato as tarefas. Isso eu herdei, eu olho todo dia a agenda dos meus filhos, acompanho as tarefinhas, sento no chão com eles, faço a tarefa junto, ajudando. Claro. Isso é uma coisa que eu herdei e agradeço à minha mãe. Bom, aí passei no vestibular, mesmo eu tendo sempre estudando em escolas públicas, né? Fazendo o primeiro e segundo grau no interior, de escolas públicas, eu passei em 2 vestibulares da um da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, para História, e passei em Comunicação Social, Jornalismo para Campina Grande. E aí optei em fazer jornalismo, que no caso eu me formei em jornalismo com habilitação em jornalismo impresso. Aí nesse caso você então foi estudar em Campina Grande? Em Campina Grande. Então a sua formação básica está lá em Campina Grande. Aí a partir daí eu quero saber como é que você chegou efetivamente a Parnamirim. Vamos dar um pequeno intervalo comercial, tá certo? Em seguida nós vamos observar como é que se deu a permuta, né, de um paraibano para o Rio Grande do Norte, que também assume Parnamirim como a sua cidade. Não sai daí.